boa noite. Está começando o programa Mais Saúde ao vivo pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ronaldo Rezende da Costa. Ele é ginecologista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em reprodução humana pela Unesp. Boa noite, Dr. Ronaldo. Boa noite, Ana. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estar participando com você essa noite. Doutor Ronaldo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a infertilidade feminina e alguns métodos de inseminação, né? No caso, a reprodução humana. Explica um pouquinho pra gente quais são as principais causas de infertilidade feminina. Tá. Então, Chara, a mulher tem que ter noção que a partir do momento que ela está tentando engravidar e a partir de 1 ano e meio ela não consegue ter esse filho, engravidar, ela tem que procurar o médico, seu médico, para conversar com ele a respeito do que pode estar acontecendo com ela. Então, na maioria das vezes, ela também tem que ter uma noção da idade. A idade feminina é muito importante. Até 35 anos, as mulheres conseguem ter a gravidez sem problemas. A partir dos 35 anos, começa um divisor de águas. Então, a sua fertilidade vai a cada dia diminuindo. Então, as mulheres, até os 37 anos, têm uma fertilidade, dos 37 aos 39 outra, e a partir dos 40, a mulher até engravida. Nós temos dados em uma média de 1 a 2% só que conseguem engravidar. E essas mulheres perdem, na maioria das vezes, né, assim, quando é por método natural, tem uma alta taxa de abortamento. Então, a idade é realmente um divisor, né, de águas. E eu trouxe aqui para a gente poder ilustrar para vocês, porque a gente tem que pensar o seguinte, né, a partir do momento que você tem, pensa na pelve da mulher, você tem que saber assim, aonde que é essa doença? Aonde está esse processo de infertilidade? O que está dificultando para que ela possa engravidar? Então eu trouxe aqui, ó, que tem os ovários, tem o útero, tem a vagina, né? Então eu vou abrir para vocês terem uma noção. Quer que eu segure essa parte, doutor Sim. Ronaldo? Então, a partir do momento que a gente começa a investigar essa mulher, nós temos que saber o seguinte, se a causa pode ser bem na entrada do útero, no colo do útero, né? Então nós temos que investigar, fazer o preventivo, ver se essa mulher não tem nenhuma doença do colo uterino, nenhuma inflamação, nenhuma infecção. Doutor Ronaldo, para as pessoas de casa entenderem, aqui é o útero. Aqui é o útero, né? Tá. Nós temos o útero aqui e desse outro lado de cá, eu vou virar para ficar melhor, nós temos a trompa e temos os ovários. Então nós temos que saber o seguinte, esse processo pode ser alguma coisa envolvida com a trompa, ela pode ter tido, por exemplo, uma tuberculose genital que afetou essa trompa, um processo inflamatório, por exemplo, quando mais jovem, um apendicite, e depois um processo inflamatório, teve que usar um dreno, teve alguma complicação, e a partir desse momento essa trompa ficou obstruída. Ou o processo ovariano, que corresponde a 20% das causas de infertilidade da mulher, que na maioria das vezes a mulher não está o quê? Ovulando, então ela não está liberando seu folículo, né, todo mês. Então a gente tem que começar a investigar para saber quais são as causas disso aí. No útero, a gente também tem que pensar nas mulheres que têm os miomas, que seriam os tumores benignos que ficam entre as fibras musculares, ou nós temos também que pensar em endometriose, que é outra causa muito comum de infertilidade feminina. E é uma doença difícil de diagnóstico, né, doutor Ronaldo? A endometriose agora tem sido muito falada, muito comentada. Então, aquelas pacientes que, por exemplo, utilizaram de anticoncepcional e mesmo assim continuam com muita dor ao menstruar, entendeu? E usaram durante um tempo, mais de 1 ano, e não conseguiram, é importante que se faça uma investigação. É bom também colocar, Chay, que não é só porque tem a dor, mas que ela também não consegue engravidar. Então, você vai montando uma história que vai te falar que pode ser a endometriose, que você deve investigar essa endometriose, tá? E como eu tinha falado com você a respeito da idade da mulher, é muito importante porque os folículos femininos, eles são produzidos no início da vida intrauterina. Então, com 3 semanas, eles começam a ser produzidos. Então, por volta de 6 semanas, tem um volume muito grande desses folículos, que durante o processo de maturação desse feto, que é assim que tem um nascimento, para a produção desses folículos. Então, essa mulher tem que ter noção que só vai ter a ativação desses folículos durante o processo de puberdade. Então, uma mulher que nasceu lá, por exemplo, com 6 milhões, existe uma atresia, ou seja, esses folículos vão diminuir, eles não vão maturar durante o processo de puberdade. E geralmente a mulher vai ter uma média de 400 mil folículos. E durante a sua vida reprodutiva, uma média de 400 folículos ovulados. Entendeu? Que esses folículos serão liberados durante toda a sua vida reprodutiva.
mais uma vez ciente que eles têm a idade da mulher. Enquanto o espermatozoide vai ter a idade, por exemplo, no máximo de 3 meses de produção, esse folículo, se a mulher tiver 30 anos, ele tem 30 anos de vida, entendeu? Então, por isso que ela tem que ter essa noção. Então, uma das causas principais que a gente tem que se preocupar é com a idade. Então, qual que é a idade ideal, doutor Ronaldo? Não tem idade, Charlie. Tanto que a gente vê, assim, por exemplo, essas meninas mais jovens que começam a ter vida sexual muito novas, elas têm um prazo, por exemplo, o casal, quando quer ter o filho, que eu já falei, de 1 ano e meio, né, para poder conseguir ter esse neném, que não use nenhum método, ou camisinha, ou anticoncepcional, ou coito interrompido. E se essa paciente começa a ter vida sexual e não se previne, ela tem uma chance muito grande de logo engravidar. E se ela for mais jovem, maior a chance dela conseguir também ter essa gravidez. Então, quando que a mulher deve realmente se preocupar e procurar um médico? Depois de 1 ano e meio de não conseguir engravidar? O normal é que ela procure um médico uma vez por ano, para que faça todos os exames, que a gente já fala que o quê? Prevenção. Então, prevenção do câncer de colo, de útero e câncer de mama. Né? E que nesse ela faça os exames e ela já começa a conversar com o seu ginecologista para já ter uma ideia da parte reprodutiva. Se a partir dessa idade ela não conseguir engravidar, a gente tem que começar a auxiliá-la e ver quais são as causas dessa infertilidade para a gente poder ajudar. E também eu queria deixar uma dica que o latino, né, o homem, ele é mais difícil de conformar com a infertilidade. E ele associa muito a infertilidade à impotência. Então ele não quer falar, ele não quer conversar. E às vezes com um exame simples, com um espermograma, que a gente também tem que ter o cuidado, porque um só às vezes não fala nem que está bom demais e nem que está ruim. Mas dá um parâmetro para você começar a estudar, né, esse casal. Então o casal se torna subfértil. Se ele fosse casado com outra paciente, de repente ela engravidaria num período menor. Ou se ele fosse casado com outra paciente, né, com outra parceira, ela também já teria conseguido engravidar. Mas o homem também tem a idade reprodutiva igual a mulher ou não? Tem alguns trabalhos mostrando que você pode ter uma chance maior de má formação, mas isso com pacientes mais idosos. O homem, você tem que preocupar mais com o tipo de função que ele desenvolve. Por exemplo, quem mexe com agrotóxico, quem fica muito tempo assentado, caminhoneiro, entendeu? Então, às vezes, ele pode ter um espermograma que não condiz com a realidade, um espermograma pior. Então, ou se ele toma radiação. Então, esse tipo de cuidado tem que ser visto e tem que ser pesquisado também. E quando a mulher é diagnosticada que realmente ela tem infertilidade, o que ela deve fazer? Quais os recursos que tem para a mulher que é diagnosticada com esse problema? Então você tem que saber o seguinte, qual que é a causa da infertilidade dela? Que foi o que o doutor explicou aqui. Isso, então vamos supor que essa mulher tem um problema ovariano, ela não está conseguindo ovular. Mas eu acho que era importante só frisar uma coisa. Quando a gente parte para poder pesquisar a infertilidade, é importante fazer um ultrassom, fazer o preventivo. Nós temos um exame que chama histerosalpingografia, que as mulheres não gostam muito de fazer, mas que é fundamental para ter esse diagnóstico. E ele é tão assim quanto o nome, doutor Ronaldo? É doloroso, é um exame ruim de ser feito, porque ele, a partir do momento que injeta-se um contraste dentro da vagina da mulher, pelo útero, e esse contraste ele vai sendo fotografado. Então, vai mostrar para a gente se tem algum defeito de enchimento, se tem uma obstrução do canal. Então, a partir do momento que vai fluindo esse contraste, a gente vai tendo uma condição de ver. E depois, no final, esse contraste ele vai ser fotografado, né? Ele consegue chegar na cavidade da paciente. Se ele chegar na cavidade sem nenhum problema, a gente fala que ela tem a trompa, inclusive, livre, sem nenhum problema. Tá? E se ele tiver essa trompa estiver tortuosa ou não conseguir ela ficar edemaciada, ficar aumentada, nós temos que também saber que ali existe o problema. Então, eu estou falando isso por quê? Porque não quer dizer que todo mundo tenha que fazer inseminação, nem que todo mundo tenha que fazer um bebê de proveta. Nós temos que saber qual é a causa e o que pode ser mais rápido para essa paciente. Entendeu? Então, na maioria das vezes, como eu já falei, 20% das causas são fatores ovarianos. As mulheres não estão conseguindo ovular. Então, elas ciclam, mas não ovulam. Ou elas têm um ciclo muito curto ou um ciclo mais longo. O que é um normal de um ciclo? De 26 a 32 dias. A partir do momento que ela começa a ciclar em períodos maiores
você começa a observar que essa paciente tem algum problema. Então, a gente tem muito comum a paciente chegar no consultório e falar, eu tenho ovário policístico, né? Que é uma síndrome, é uma paciente que tem ganho de peso, tem pelos, ela não ovula e ela também tem ciclos irregulares. E essa paciente é uma séria candidata a ser auxiliada para poder engravidar, né? Então, se a causa for só essa, nós temos alguns métodos que a gente pode fazer no consultório, né? Desde que ela consiga perder peso, que ela para induzir a ovulação. Porque o peso também, quanto mais gordura essa mulher tiver, mais vai dificultar com que ela ovule, com que ela consiga liberar esse folículo todo mês. Entendi. E eu gostaria que o senhor deixasse, tem mais alguma consideração a fazer? Gostaria de deixar mais um recadinho? Eu primeiro te agradecer, né, a oportunidade de vir. E eu acho que o mais importante aqui foi a gente colocar para as pessoas que elas fiquem ligadas na idade, né, e que elas, ao primeiro sinal de ver que estão tendo dificuldade, que elas não tenham vergonha e nem medo de procurar o médico. E a nossa intenção é sempre de estar ajudando, né, para que possam ter seus filhos e conseguir a sua prole. Acho que o mais importante é isso. E falar para os nossos telespectadores que você, né, doutor Ronaldo, faz a inseminação aqui na nossa cidade, você é especialista nisso. Então, quem quiser fazer uma consulta, qual que é o telefone? Onde as pessoas podem marcar? Podem marcar na Saúde VIP, é 33718770, ou na Clínica São Lucas, entendeu? E que a intenção da gente também é de ajudar. Se a gente vê que tem condições de ser resolvido, feita a inseminação em São João del Rei, a gente pode ajudar. E caso contrário, a gente tem outros veículos, né, outros colegas que trabalham só com isso e que a gente pode auxiliar esses casais também. Doutor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. O doutor Ronaldo é esposo da doutora Janaína. Doutora Janaína, deixo aqui meu convite para você vir participar do nosso programa também, né, doutor Ronaldo? Então, mais uma vez, muito obrigada, seja sempre bem-vindo e espero ter outra oportunidade da sua participação aqui. Eu te agradeço. Obrigada, boa noite. A todos que participaram, muito obrigada.